Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo e nesse vídeo nós vamos falar sobre ciúme. Você é uma pessoa ciumenta? Você é uma pessoa que sofre com alguém tendo ciúme de você? Nesse vídeo nós vamos esclarecer o que é o ciúme, eu vou dizer os motivos e também vou ensinar como se recuperar, se livrar desse tipo de coisa. Mas antes eu tenho que fazer um comentário. No vídeo anterior eu cheguei ao número de 300 vídeos aqui no nosso canal. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos poucos inscritos que eu tenho. Vocês me dão forças, porque isso que eu faço aqui é algo que me dá prazer, é algo que me ajuda a viver, então é algo que me distrai. E eu fico muito grato que existam pessoas que me dão uma força, né? Que são vocês. Então eu agradeço de coração. Esse vídeo aqui é o de número 301 e a gente vai continuando como pode, tá certo? Agora nós vamos aqui esclarecer para vocês o nosso assunto de hoje. Eu fiz um quadro, se vocês quiserem anotar, porque com essas dicas que eu vou dar, você vai poder, por exemplo, descobrir o tipo de sentimento que a outra pessoa sente por você, porque através do ciúme dá para saber. Você vai saber qual é o tipo de ciúme, portanto, qual é o tipo de pessoa, se é uma pessoa muito perigosa, e isso faz mal à saúde da gente, não é? Pode acontecer alguma coisa desagradável. Então você vai entender tudo isso e vai aprender como lidar, não é? De forma simples. Eu coloquei 2 títulos na capinha do nosso vídeo. Ciúme, o que é e como lidar. O segundo título, como explicar o que é ciúme. Então eu vou dizer para vocês aqui. Nesse quadro que eu organizei, eu separei mais ou menos 3 tipos de pessoas que são bem fáceis de serem detectadas. Você pode observar, você pode se enquadrar em uma dessas 3 aqui, que são o ciumento, quem é ciumento, sente ciúme a todo instante. Tem também o não ciumento e tem o esperto. E eu vou destrinchar isso para vocês, porque eu vou dar as explicações, porque cada um tem um motivo diferente, apesar de que a maioria das pessoas dizem que o que gera o ciúme é a insegurança. As pessoas inseguras são ciumentas. Elas dizem que é só isso, e não é. Isso é raso demais, superficial. Não é apenas isso, esse tipo de pessoa, a insegura, que tem ciúmes. Tem outros tipos também, eu vou dizer para vocês aqui. Os inseguros são pessoas que se sentem inferioras. Por exemplo, você, mulher, casada, o seu marido é inseguro. Ele acha que todos os outros homens são melhores do que ele. Tem mais dinheiro, são mais bonitos, são mais gostosos. E ele se sente enciumado por isso. Tá entendendo? E tem as mulheres que passam pelo mesmo tipo de situação. Elas se sentem inferioras às outras, se sentem feias, gordas. Mulher tem muito disso, de achar que está gorda. Até que está magrinha, acha que está gorda. Então se sentem menos gostosas do que as outras e que o marido vai se interessar pelas outras. Isso é insegurança. Esse é um dos motivos mais famosos. Agora temos outro motivo que causa ciúme e muita gente vai se espantar. Os apaixonados. Vocês sabem que a paixão é um sentimento possessivo, não é? É um sentimento de posse. A pessoa, quando está apaixonada por outra, ela se sente dona da outra pessoa. Esse sentimento é o sentimento que mais chega próximo à loucura. Por isso que quando você está apaixonado, faz loucuras, que depois você fala, nossa, como eu pude fazer isso? E quem está apaixonado sente ciúme, em níveis diferentes, mas todos os apaixonados sentem ciúmes.
Tá entendendo? Não tem nada a ver com insegurança. É só com uma forte sensação que vai perder a pessoa. Então gera ciúmes. A outra situação que gera ciúme são de pessoas doentes. As pessoas que são psicopatas, por exemplo, que o psicopata ele não tem emoções positivas, não tem sentimentos, mas ele se sente dono das pessoas que o cercam, inclusive daquelas pessoas que se relacionam sentimentalmente ou sexualmente com ele. Então, geralmente eles querem ser donos das pessoas. E geralmente são violentos. Você pode observar, às vezes você tem um marido ou uma esposa que é violenta, ciumenta e violenta. Pode ser psicopatia. O outro caso geralmente as pessoas que traem, elas, por serem safadinhas, elas acham que, como elas fingem ser direitas, que as outras pessoas fazem a mesma coisa. Então, um homem adúltero, ele acha que a mulher também está fingindo que nem ele. E ele não quer ser traído, mas quer trair. Assim também acontece com as mulheres que traem. Querem trair, cedem aos desejos, né? Aos desejos em outras pessoas, mas não querem ser traídas. E normalmente essas pessoas são muito ciumentas, porque elas desconfiam porque elas fazem. Um outro exemplo aqui, os que têm fetiches e fantasias e desejos por outras pessoas, que tem a ver com o tópico anterior do adultério, né? Mas, nesse caso, são pessoas que não praticam, só têm fantasias, só olham para outras pessoas e se interessam. E esses tópicos que eu estou falando para vocês, o terceiro que eu separei aqui, que um é o ciumento, que é esse tópico que a gente está falando, o de não ciumentos e dos espertos. Esses que são espertos, eles observam todos esses tópicos aqui. Tudo isso que eu estou falando, eles conseguem identificar qual é o tipo da pessoa. Portanto, os espertos sabem se a pessoa está traindo ou tem vontade de trair, ou se a pessoa está apaixonada, ou se a pessoa é insegura, ou se a pessoa é uma psicopata. Então, os espertos conseguem identificar essas diferenças todas. E o mesmo não acontece com os outros tópicos, no caso o ciumento e do não ciumento, né? Precisa ser mais inteligente, mais esperto para identificar isso com clareza. Por isso que eu estou dizendo para vocês anotarem as dicas. O próximo aqui é o seguinte, fetiches que eu falei, né? Desejos por outras pessoas. E agora, quem foi amante de uma pessoa comprometida fica com ciúmes dessa pessoa quando eles assumem um relacionamento sério. Por exemplo, a garota é amante de um cara, o cara é casado, aí ela fica com esse cara um tempo, o cara vai e larga a esposa para ficar com ela. Cresce uma paranoia na cabeça dela, porque ela vai pensar, ele traiu a esposa comigo e largou ela para ficar comigo. Pode acontecer o mesmo comigo. Cria-se uma pulga atrás da orelha, porque geralmente as pessoas observam que quem trai, geralmente trai sempre. E antes que eu me esqueça, quem está apaixonado não trai. Quem ama também não trai. Só trai quem gosta, quem tem desejo, quem tem taras, quem está com outra sem sentimentos. Agora, quem ama e quem está apaixonado não trai. É impossível. Se alguém disser, me perdoe, te traí, mas eu te amo. Mentira. Não existe essa possibilidade. Mesmo que algumas pessoas digam que sim, mas não existe. Pode confiar no que eu estou falando. A outra questão aqui é o seguinte, quem se relaciona com pessoas disputadas? É quase o mesmo caso de você se envolver com uma pessoa comprometida. Tem um cara que você gosta, você menina, que todas querem ficar. Mesmo que ele não fique com todas, ou você não saiba, não veja,
Mas a tendência é que ele continue a ser disputado e pode chegar alguma que ele vai considerar melhor do que você. Então, essa coisinha cria algo na sua cabeça que é um ciúme. Você vai ficar aterrorizado achando que ele está te traindo porque ele é um famoso Dom Juan, é um pegador. Então, acontece muito isso. Eu tenho um amigo que ele não é ciumento. Talvez porque ele não tenha se apaixonado por ninguém, não é? Mas ele é um cara que ele é galã, ele chegou em um show. Nesse show, várias mulheres olharam para eles, inclusive mulheres comprometidas, com os namorados do lado. As que estavam solteiras, ele ia, beijava em uma, saía, ia, beijava a outra próximo, e todas viam que ele estava ficando com todas. Essas mulheres provavelmente não são ciumentas. Mas esse tipo de pessoa não assume compromisso sério, porque querem curtir a vida adoidado e vai ficando com todo mundo. Mas esse tipo de pessoa você tem que evitar de se relacionar, tanto esse meu amigo, quanto as mulheres que ficaram beijando com ele, mesmo vendo que ele estava beijando outras. Porque esse tipo de pessoa, a tendência de trair é grande. Então, você pode evitar o problema de ter ciúme, se você for uma pessoa que emocionalmente não tem muito controle das suas emoções, evite pessoas desse tipo. Você tem que observar, você pode se transformar numa pessoa esperta, que é o terceiro índice aqui. Uma pessoa inteligente, observadora. Preste atenção nas atitudes da pessoa, porque todo mundo tem uma história de vida. É só você observar. Se a pessoa traiu o esposo ou a esposa, não é uma pessoa legal de você se relacionar. Se você conhece uma garota que traiu todos os namorados, a tendência é que ela vai fazer o mesmo com você. E vice-versa, seja no caso de homens ou mulheres. Você tem que observar as atitudes da pessoa para você evitar, talvez, de sofrer de ciúme, né? Caso não tenha controle das suas emoções. Agora nós vamos ao outro índice aqui, os não ciumentos, os que não sentem ciúme. Geralmente são pessoas seguras de si, são pessoas que se acham o máximo, mesmo a gente sabendo que tem gente que é assim e mesmo assim leva chifre. Mas eles confiam muito em si, no seu próprio taco. Geralmente essas pessoas não têm ciúmes. Outra pessoa que também não tem ciúme, e vocês podem se surpreender, os que amam. Pois quem ama confia, tem medo de perder. Então muita gente confunde o medo de perder o parceiro ou a parceira com ciúme. Não, não tem nada a ver. Ciúme é doentio. O medo de perder não, é algo natural. Você tem medo de perder seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, porque você os ama. Então, quando a gente ama alguém, a gente tem medo de perder. Mas ciúmes não sentimos, porque é um sentimento puro, leve, que vem acompanhado de companheirismo, de confiança, de gratidão, de afeto, de carinho. E quando tem essas coisas, não se tem espaço para sentimentos ruins. Tá entendendo? Agora nós vamos para outra possibilidade de causas de quem não é ciumento. São aquelas pessoas que não têm sentimentos pela pessoa da relação. Você às vezes tem um namorado que ele não tem ciúmes em você, pode ser porque ele não tem sentimentos. Ele não está nem aí, está cagando e andando. Se você sair fora, arrumar outro, ficar com outro, ele não está nem aí, ele também está curtindo, ele não quer nem saber. Então as pessoas que não têm sentimentos nenhum, e são pessoas normais, né, não são psicopatas, essas pessoas geralmente tendem a não sentir ciúmes. Eu conheço um monte. Eu tenho um conhecido, eu não vou falar nome de ninguém, tá, gente? Que ele tem 5 namoradas. Tem 5 namoradas. Ele não ama nenhuma delas. E se alguma delas ficar com outro cara, ele continua ficando com elas. Ele só quer usá-las, se aproveitar. E eu não sei se elas sabem disso. Eu imagino que não, não é? O outro caso aqui.
Os que aceitam e curtem ser traídos. Aqueles que têm o fetiche de serem cornos. Tem homens e mulheres que são assim. Esse tipo de pessoa não tem ciúme, tem medo de perder, porque aí vai perder aquela pessoa que proporciona o prazer que ele sente ao ser corno. Então, eles não sentem ciúmes. Se sentissem ciúmes, não deixariam as esposas ou maridos ficarem com outras pessoas, né? Porque o ciúme é posse, possessivo. E nesse caso aqui, você está liberando. É engraçado que a gente aprende a dividir o pão, não é? Tem pessoas querendo dividir os parceiros e parceiras. É horroroso isso. Vamos a outra possibilidade. Os que ficam com todas as pessoas, que é o caso que eu citei aqui já, né? Falando aqui das situações. Aquela pessoa que não está nem aí, quer curtir a vida, não quer compromisso sério, não tem ciúmes, a não ser que se apaixone. E também no caso, se essa pessoa for alguém que tem controle das emoções, aí não vai sentir ciúmes, porque se controla, tem autocontrole. Deixa eu ver qual é a próxima. Agora vamos falar sobre o esperto. E o que quer dizer isso de ser esperto? Quer dizer que essa pessoa pode sentir ciúmes? Pode acontecer de uma pessoa que é esperta se apaixonar e sentir ciúmes. É um pouco difícil disso acontecer porque o esperto, o observador, o inteligente, o malandro, é um tipo de pessoa, seja homem ou mulher, que aprendeu a lidar com as emoções, com os sentimentos durante a vida, às vezes com algum sofrimento que teve, às vezes aprendeu observando, que são observadores. Então, pode acontecer de se apaixonar. Aí, naturalmente, vem o ciúme embutido na paixão. Agora, geralmente são pessoas mais frias, não no sentido de não terem sentimentos ou emoções, mas controlam, conseguem distinguir o tipo de pessoas que convivem com eles pelas atitudes. Olha só, para você entender o que eu estou falando. Esse tipo de pessoa pode trair ou não. Os que não traem é porque tem um código de honra. E os que traem é porque não ligam. Às vezes querem só curtir ou punir as pessoas porque sabe que muitas pessoas traem. Então são pessoas que quando cometem o ato do adultério não são descobertas. São pessoas que sabem esconder a traição. Agora, uma outra observação. Esse tipo de pessoa que é esperta, que é muito observadora, que é o famoso malandro, o inteligente, eles são geralmente evitados por pessoas que são assim, safadinhas. Aquelas pessoas que gostam de trair, que sentem a necessidade de trair. Então, esse tipo de pessoa, quando observa alguém que é muito atento aos detalhes, aos mínimos detalhes, geralmente essas pessoas safadas fogem desse tipo de pessoa, porque sabe que serão descobertas. Quer ver um exemplo? Às vezes você tem uma rede social, a sua mulher também. Aí no seu perfil tem muitas mulheres de biquíni, sensualizando, e a sua mulher vai e manda você tirar, excluir essas mulheres. Você, para evitar problemas, vai lá e exclui, correto? No perfil da sua mulher, você vai olhar, tá cheio de homem de sunga, né? Os malhados, sensualizando. Aí você vai e pergunta, você não vai excluir eles daí, não? Aí ela vai dizer o seguinte, que bobeira, você é muito ciumento. Ué, mas você não mandou eu excluir aquelas mulheres que estavam no meu? Aí ela fala, mas elas são cachorras, esses aqui são meus amigos. Se ela faz isso, é porque ela tem alguma intenção, se já não estiver rolando alguma coisa. Porque a pessoa correta não precisa o parceiro pedir, e isso não se trata de ciúmes,
Trata-se de precaução. Você está sendo correto com o seu parceiro ou com a sua parceira. Você está respeitando. E o respeito é essencial em qualquer tipo de relacionamento. Então, quando acontece de um homem com roupas vulgares adicionarem a sua esposa, ela não precisa nem ter o seu pedido de não aceitação do cara. Ela automaticamente não aceita. E se algum contato dela começar a postar fotos com sunga, cueca, roupas íntimas, ela automaticamente tem que excluir. Assim como você tem que fazer o mesmo quando aparecerem mulheres desse tipo. Dessa forma você vai evitar discussões, de repente crises de ciúme da parte dela ou da sua parte, se você for uma pessoa que não controla as emoções. E outra coisa, esse tipo de coisa, as pessoas que são espertas, observadoras, inteligentes, malandras, elas observam isso tudo, porque esses indícios de uma pessoa que não quer excluir um determinado tipo de pessoa do seu perfil, geralmente tem algo, e eles observam e conseguem captar. Por isso que geralmente não são traídos, porque eles pegam no pulo do gato. Lembra que eu falei o negócio da paixão, que é um sinônimo de ciúme? Lembra? Esse pessoal que é esperto, eles observam até isso, porque através do ciúme você sabe qual o sentimento que a pessoa tem por você. Por exemplo, quem sente ciúme de você, ou ela é insegura, você conhece a pessoa que está com você. Você vai saber se ela é insegura ou não. Ou você vai saber que ela está apaixonada por você, então isso significa que o que ela sente por você não é amor. Porque se tem ciúme, anula o amor. O que existe é paixão. Ou ela é doente, ou uma psicopata, ou ela é uma praticante de adultério, ou ela tem fetiches e desejos por outros homens, ou ela é uma pessoa que traiu, ou você já traiu, ela sabe que você já traiu alguém do passado, pode ser um monte dessas coisas. E o inteligente, ele vai avaliar isso, ele vai conhecer a pessoa sem a pessoa falar, sem a pessoa se confessar. Ele consegue identificar pelos indícios. E esses indícios você só pode observar prestando atenção. Se você não prestar atenção, você não vai captar. Então, no início eu falei que eu iria explicar como você lidar com esse tipo de coisa, não é verdade? Se você for ciumento, procure um psicólogo. Se você estiver comprometido com alguma pessoa que é ciumenta, procure também um psicólogo para essa pessoa, porque existe tratamento, tem solução para isso. Muitas pessoas também buscam a igreja, contato com Deus, se entrega a Cristo. Isso também pode resolver, porque o ciúme é uma doença. E não confundam ciúmes com medo de perder. Medo de perder a gente tem por quem a gente ama. Ciúme, quem tem é quem está apaixonado, quem sofre de algum trauma de infância, algum trauma da vida, ou já foi traído, ou é uma pessoa que tem desejos, ou é uma pessoa que pratica esse tipo de coisa e fica achando que todo mundo é igual. Então, quando não se tem ciúme, também não significa que a gente não gosta da pessoa. Significa que a gente controla as emoções ou que a gente ama e confia na pessoa amada. Assim como ela também nos ama e confia na gente. Quando existe suspeitas por parte de alguém, automaticamente acende o alerta das pessoas que são espertas, dos que são observadores. Porque quando alguém demonstra ciúme, automaticamente ele pensa, para aí, ela não é apaixonada por mim. Por que ela está agindo assim? Então tem alguma coisa errada, tem outra coisa errada. E um segredo que eu vou contar para vocês. Se você tem uma mulher ou um homem que é muito ciumento, você vai identificar praticamente automaticamente que a pessoa está apaixonada por você. Mas se acontecer do nada a pessoa parar com os ciúmes,
com certeza a paixão esfriou. E talvez essa pessoa pode já estar interessada ou apaixonada por outra pessoa. Então chegou o momento de você terminar essa relação, porque vai acabar sendo traído ou traída. Então entenda, se a pessoa mudou por causa de psicólogo ou por causa de igreja, é uma coisa, mas se mudou do nada, essa pessoa já está apaixonada por outra pessoa. Pode já estar até acontecendo algum relacionamento. Então observe, só assim você vai detectar o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente. A pessoa demonstra com atitudes. Lembre-se da época que você paquerava, quando você olhava uma garota que te olhava e correspondia ao olhar. Lembre-se disso. A mulher, quando ela quer algo, ela demonstra. Ela mostra que ela está interessada no cara. Se ela faz muito jogo duro, ou se olha para o lado, ignora, evita, isso é uma característica de alguém que está evitando. Então significa que ela não quer nada com você. Você tem que ser controlador das suas emoções. Ao observar isso, fica fácil de você observar qualquer outra coisa. Você automaticamente já observa que ela gosta de um outro tipo de homem, um homem diferente de você, um homem que tenha condições financeiras, que tenha dinheiro, ou que seja mais jovem, ou mais bonito. Então você já identifica isso. E os comportamentos são iguais. As dicas que a pessoa dá inconscientemente são iguais, porque são do subconsciente, são naturais. A pessoa não consegue interpretar isso. E é só você prestar atenção nesses mínimos detalhes. Você vai se surpreender com o que você vai descobrir sobre as pessoas. Tem muita gente que finge ser uma coisa que não é. E é facinho, porque mentira tem perna curta. Pode ter certeza disso. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.